aqui o seguinte, ó, para a gente falar sobre aquela questão dos caras lá que visitavam o estabelecimento comercial durante tantos dias, né? E qual dia que ia acontecer isso novamente? A mesma coisa, a divisão lá da quadra, da tela, né? Em quadrados, do mesmo tamanho. O que a gente precisa saber? Então, a base disso é saber realmente sobre múltiplos divisores de um número. Mas é muito simples isso, vocês vão ver, muito tranquilo. Primeira coisa é ter a ideia do que é múltiplo. Como é que eu escreveria um múltiplo, por exemplo, de A, de número A? O múltiplo de A nada mais é. Múltiplo vem de quê, gente? Vem de multiplicar. Múltiplo vem de multiplicar. Certo, Gabriel? Então vamos lá, ó. Múltiplo vem de multiplicar. Então, os múltiplos de número A seriam representados dessa maneira. Os múltiplos de A nada mais é do que o A sendo multiplicado por um número N, certo? Tá o quê? O resultado vai dar o quê? Vai dar o número M, que é o número inteiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, A vezes N é igual a M, né? No caso, N é o número inteiro e M também é o número inteiro, tá bom? Mas isso sem usar exatamente esses termos técnicos e logo pela ideia básica do que é, o que seriam os múltiplos de A? É o A sendo multiplicado por um inteiro. Eu vou usar aqui só os naturais, mas quando a gente fala de naturais, você está falando de quem, gente? Do 0, 1, 2, 3, infinitamente. Quando eu falo de inteiros, eu falo do 0, 1, 2, 3, mas também falo do menos 1, menos 2, menos 3. Então, nós vamos tratar dentro dos números naturais. Os múltiplos de A seriam o quê? Seria o A multiplicado, ó, A vezes 0, A vezes 1, A vezes 2, A vezes 3 e assim vai. Então, com isso eu vou ter o quê? Os múltiplos do número A seriam então definidos por A vezes 0 é o quê, galera? 0. A vezes 1 é o quê? É A vezes 2 é 2A, A vezes 3 é 3A. Então, o que você percebe aqui? Que o A está sendo multiplicado. Se o A está sendo multiplicado, então nesse caso nós temos aqui ele dobrado, ele triplicado. Essa é a ideia. Múltiplo de um número é o número multiplicado. Imagina lá você multiplicando alguma coisa, tá? Então, por exemplo, o que seriam os múltiplos do número 12? O que seria o múltiplo de 12? É o 12 multiplicado. Então se é o 12 multiplicado, 12 vezes 0. Então, se você não multiplicou por nada, então você ficou com nada, né, filhão? 12 vezes 0 é 12. Se você multiplicou por 1, ou seja, você ficou com ele mesmo. Se você multiplicou por 2, você dobrou. Se multiplicou por 3, você triplicou. E assim vai. Os múltiplos de 12, então é o 12, 24, 36, 48, né? 60, 72 e assim vai. Então, 12 sendo multiplicado. Essa é a ideia que nós teríamos para o múltiplo de um número. Agora, em vez de múltiplo, se nós fôssemos falar, olha bem, se nós fôssemos aqui falar divisor dos divisores de um número, o que seria os divisores de um número? Como é que eu representaria aqui, ó? Fiz essa bagunça aqui para aproveitar o quadro, tá bom, gente? Então aqui, ó, N é o número natural, ou melhor, N é o número inteiro e M também é inteiro. Só para apagar aquele espaço que a gente tinha ali, tá bom? Então vamos lá, ó. Se eu falar agora dos divisores de um número A, qual que é a ideia que nós temos de divisores de um número? Divisor, pelo termo aí, representa o que, gente? Divisor é quem divide, né? Então, ó, nesse caso, os divisores de um número são os números que vão dividir um outro de forma exata e inteira. Então, os divisores de A seriam o número x, tá o quê? X divide o A de forma exata e inteira. Se eu disser que x divide A de forma exata e inteira, o resultado vai dar o número n, no qual, ó, x é o número inteiro, porém não pode ser 0, n é o número inteiro desta forma. Mas o que interessa? Nós estamos falando dos divisores de um número. Divisor de um número é quem divide. Vamos ver aqui quais seriam os divisores de 12, por exemplo.
quais são os divisores de 12? Divisor de 12, nós vamos procurar o quê? Os números que vão dividir o 12. Quem é que vai dividir o 12 de forma exata, de forma inteira, certo? Exato, inteiro. Seria quem, galera? Nós temos o 1, certo? 12 dividido por 1 é 12, dá para dividir. Nós temos o 2, 12 dividido por 2, dá 6 para cada. 12 dividido por 3, 12 dividido por 4. Então, 1, 2, 3, 4 são divisores de 12. O que teria mais? Eu teria 6 e eu teria o próprio 12. Então, nesse caso, os números que dividem o 12 de forma exata e inteira seriam, no caso, esses números aqui. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Galera, então voltando aqui, ó. Então, só para a gente ver. A diferença de múltiplo e divisor, beleza? Quando a gente falou, então, nos múltiplos de 12, nós falamos aqui. Naqueles números eu quero 12 multiplicado. Então, o que seria o 12 multiplicado? Nós teríamos, ó, 12 vezes 0, que nesse caso era 0, 12 vezes 1, que é 12, 12 vezes 2, que é 24, 12 vezes 3, que é 36, e assim vai. Os múltiplos de 12 é o 12 multiplicado. Já agora, os divisores de 12 são os números que dividem o 12 de forma exata e inteira. Então, quais são os divisores de 12? Eu tenho lá o 1, né? Quem mais? 2, 3, porque todos esses números dividem o 12 de forma exata. Quem mais, galera? 4, 6 e o próprio 12. Ou seja, 12 é o maior divisor de 12. Já o múltiplo é um conjunto infinito, enquanto o divisor é um conjunto finito. Tem limite em que os divisores de um número, o menor deles é 1 e o maior deles é o próprio número. Agora, imagina se nós fôssemos trabalhar os divisores de 90, certo? Quais são os divisores de 90? 90 a gente vai ver lá. 1 é divisor de 90? Sim. 2 é divisor de 90? Sim, porque 90 por 2 dá 45. 3 é divisor de 90? Também é. 90 por 3 dá 30. 4 é, gente? Não, 4 não é. 5 é? 5 é, ó. Porque 90 dividido por 5 dá 18. Que mais? 6 é, gente? Sim, 6 é. 90 por 6 dá 15. 8 é? Não, 8 não é. 9 vai ser? Sim, 9. Que mais? 10. 12 é? Não, 12. 15 é? Sim, 15 é um divisor de 90. Quem mais seria divisor de 90? Nós teríamos 18, também é um divisor de 90. Nós temos 20, é um divisor de 90, certo? 20 é divisor de 90, gente? Claro que não, né? Então aqui, ó, olha bem. Então aí você começa a trabalhar agora quais os divisores de um número. Ou seja, você começa a ter um pouco mais de dificuldade, trabalha mais lentamente, né? Porque já é um número diferenciado. Só que nós tínhamos outros divisores. Nós tínhamos ainda o 45, o 30, o 90, né? Então, certamente seria os próximos divisores. Então, nós teríamos o que, ó? 30, 45, 90. Mas será se 90 tinha outros divisores? Então, olha bem, para eu definir quais são os divisores de 90, certo? Nós temos também uma regra para isso. Mas antes de vermos essa regra, nós vamos ver um assunto básico, que seria a regra de divisibilidade. Ou seja, saber se o número é ou não divisível por outro, certo? E para isso, então isso vai facilitar o nosso andamento em divisão ou divisores. Então, eu escrevi para vocês aqui, já montei o esquema seguinte, que nós temos três regras básicas ou três grupos básicos de divisibilidade, certo? Grupos, como eu chamo, é porque enquadram praticamente em uma mesma regra. E quais são esses grupos? O grupo 1, que é a divisibilidade por 2, 4, 8, 5, 25, 125, certo? Grupo 2, divisibilidade por 3 ou por 9. E grupo 3, que são os números compostos, que é divisibilidade por 6, por 12 e por 15. Vamos lá então, jogo rápido, porque o assunto é tranquilo, tá? Então, o que você nota nesses números? 2, 4, 8, que não são esses, gente.
Sim, são potências de 2, assim como 5, 25, 125 são potências de 5. Então, eles são números da forma a elevado a n. Então, 2 é 2 elevado a 1. O 4 é 2 elevado a 2. O 8 é 2 elevado a 3. Já o 5 é o quê? 5 elevado a 1. O 25 é 5 elevado a 2. O 125 é 5 elevado a 3. Então, para esses números que são potências de 2 ou de 5, para eu saber se o número é ou não divisível por 2, 4, 8 e tal, basta eu olhar os n últimos algarismos. Então, você vai olhar os n últimos algarismos, se forma um número divisível por 2 ou por 4 e tal. Então, exemplo, não é divisível por 2, exemplos. Nós temos aqui, ó, 236. Basta eu olhar o último algarismo. Então, 6 é divisível por 2. Ao número 750, 0 é divisível por 2. Já se eu fosse olhar o número divisível por 4, o que eu ia fazer, gente? Olha bem, nós íamos lá, por exemplo, 1200 é divisível por 4. O que eu olho? Eu olho os dois últimos algarismos, certo? Aqui eu olho o último, aqui eu olho os dois últimos. Aqui mais, gente, vamos ver outro exemplo? 15.328. Absolutamente certo que esse número é divisível por 4. Por quê? Porque os dois últimos algarismos formam o número divisível por 4. Vamos ver lá, divisibilidade por 8. Nós temos aqui, por exemplo, gente, nós temos, 5.000. 5.000 é divisível por 8? Será se é? Com certeza. Se você pegar 5.000 e dividir por 8, vai dar uma conta exata. Porque quando você pega um número para ser dividido por 8, você vai olhar o quê? O que é 8? É 2 a terceira. Então, o fato de ser uma potência de 2, você vai olhar o quê? Os três últimos algarismos. Os três últimos algarismos é quem? 0, 0, 0. 0 é dividido por 8? Sim. Esse número então vai ser dividido por 8. Pode testar. Vamos pegar outro número. 77.032. 77.032 é um divisível por 8? Com certeza. Porque aqui formou o número o quê? Os três últimos algarismos formou o número 032, ou seja, 32 é divisível por 8. A mesma regra se aplica nas potências de 5. Quando o número é divisível por 5? Quando o último algarismo for divisível por 5. Qual que é esse último algarismo, gente? Ele pode ser, exemplo, 250 é divisível por 5? Sim. 1.375 é divisível por 5? Sim. Aí a gente geralmente fala assim, o número é divisível por 5, termina em 0 ou 5. Essa é a regra. Só que se eu ficar decorando de regra em regra, vai ser muitas regras. Então aqui nós trabalhamos as principais regras, certo? De uma forma genérica, que é isso que é importante. Divisibilidade por 25. O que é 25? 25 é 5 ao quadrado. Então, o que eu olho? Os dois últimos algarismos. Então, vamos lá. 1.350 é divisível por 25? Com certeza. Porque você pega aqui, 50. 50, que são os dois últimos algarismos, é divisível por 25. Pronto. Vamos ver agora, 125. Vamos pegar o número. 1793. Depois eu pegar aqui, 250. O que eu faço? 125 é o que, gente? É 5 a terceira. Então, basta eu olhar os três últimos algarismos. Se os três últimos algarismos formarem um número divisível por 125, ele será. Então, tá aí. Essas regras fazem parte do grupo 1, no qual você vai olhar os últimos algarismos. Se é o último, se são os dois, ou os três últimos, ou os 4, basta você olhar se aquele número, qual é o expoente da potência do 2 ou do 5. Beleza? Agora, já esta regra, grupo 2, que faz parte do 3 ou do 9, seria a regra que você soma os algarismos. Galera, a regra que você soma os algarismos é a regra do 3 ou do 9. Como é que você faz para saber se o número é divisível por 3 ou por 9?
basta somar os algarismos, certo? Somar como assim, ó? Vamos ver um número aqui, vamos ver um exemplo aqui, ó. Um exemplo, 7.574. Será se é, gente? Não, 7.774 não é, ó. 7, 5, 12, 12, 19, vou colocar aqui, ó, 2. 7.572 é um divisível por 3. O que a gente tem que fazer? Somar os algarismos, ó. 7, 5, 12, 12, 7, 19 e 3, 21. Se a soma deu 21 e 21 é divisível por 3, então esse número vai ser divisível por 3. Então a regra do 3, você soma os algarismos. Vamos ver mais? Vamos ver aqui, ó, por 9. Vamos pegar o número 2, 5, 7, 9, 4, depois, tá bom aqui, ó, 0. O número 257.940 é divisível por 9? Sim. Por quê? Porque a soma dos algarismos vai dar o quê, gente? Vamos lá? 2 e 5, 7, 7, 14, 9, 23 e 4, 27. 27 é divisível por 9? Sim. Então, esse número aqui vai ser divisível por 9? Sim. Agora, esse número aqui é divisível por 3? Também. Esse número aqui é divisível por 9? Não, porque 21 é divisível por 9. Então, todo número divisível por 9 é também por 3, certo? Agora, nem todo número divisível por 3 é por 9. Beleza, gente? Então, vamos lá. Resumindo, regra que você olha os últimos algarismos, a regra do 2, do 4, do 5, do 25. Você olha os últimos algarismos. Regra do 3 e do 9, você soma os algarismos. Agora, olha que bacana. Pega essas duas regras e junta. O que você vai ter? Os chamados números compostos, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, quando é que o número vai ser divisível por 6? Ele é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por quê, gente? Porque o 6 é a composição do 2 e do 3. 2 vezes 3 deu 6. Bacana? Então, olha bem, o número vai ser divisível por 6, se ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Olha aqui, vamos ver um exemplo? Por exemplo, esse número aqui é divisível por 2, gente, ó. Olha um exemplo aqui, ó. Olha um exemplo, 7.572. Ele é divisível por 2? Sim, porque ele é um número par. Ele é divisível por 3? Sim, porque a soma dos algarismos deu um número divisível por 3, que foi o 21. Então se ele é divisível por 2 e ele é por 3, então ele vai ser o quê? Por 6. Se você pegar esse número e dividir por 6, com certeza vai dar uma conta exata. Agora, outro exemplo de composição. Divisibilidade por 12. Ele vai ser divisível por 12 se for por 3 e 4 ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos pegar um número aqui, ó. Vamos lá. Esse número aqui, ó, dividido por 4, será que ele é dividido por 3? Como é que eu sei se ele é dividido por 3? Somando os algarismos, não é isso? 1 e 5, 6 e 3, 9 e 2, 11 e 8, 19. Não é dividido por 3. Então, o número não é divisível por 12, porque ele é por 4, mas não é por 3. O número 1.200 é divisível por 12, gente? Claro, 1.200 é divisível por 12. Olha, porque ele é por 2, perdão, ele é por 4, ele é por 3. Vamos ver outro exemplo? Olha aqui, ó. Vamos pegar o número 7, depois eu colocar aqui, ó, 0, 4. Lógico que eu criei um número fácil, né, gente? Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos. 7, 21, depois vamos ver o quê? Vamos ver aqui, ó, 21, colocar aqui, ó, 23, eu preciso que dê um número múltiplo de, então, ó, 23 e 0, não dá, 23 e 4 vai dar 27. Olha que bacana. Esse número 77.724 é divisível por 12, por quê? Porque ele é divisível por 3. Por que ele é por 3? Porque a soma 7, 7, 14, 21, 23, 27 é divisível por 3 e ele é divisível por 4. Por que ele é divisível por 4? Porque os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então vamos lá. E aí vai, ó. Quanto que ele vai ser divisível por 15? 15 seria igual a quanto?
3 vezes 5. Ah, então se um for dividir por 3 e 5 ao mesmo tempo, ele é divisível por 15? Sim. Olha bem aqui, voltando aqui a esse primeiro exemplo nosso. Os divisores de 90, viu lá? Olha, 1, 2, 3. Se ele é dividido por 2 e por 3, ele vai ser divisível por 6. Se ele é por 3 e por 5, ele é por 15. Certo? Se ele é por 2 e 9, ele vai ser por 18. Então, para que servem essas regras aqui, galera? Para facilitar o nosso desenvolvimento e compreensão na questão em termos de tempo, sobretudo tempo. Então essas são as principais. Tem outras regras, mas as mais comuns é a do 2, do 4, do 5, 25, 3 e 9, que cai muito, e os números compostos. Beleza? Então, próxima aula a gente vai falar sobre múltiplos e divisores, mas definir quais são os divisores, é isso? Quais são os divisores, quais são os múltiplos de um número. Então preste atenção, próxima aula a gente vai falar sobre isso, beleza? Então estudem regra de divisibilidade que vai valer a pena, ó. Beijo para vocês e até a próxima, ok?